Olá, companheiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam ali do outro lado bem dispostos e com energia para mais um dia de vida, né? Sou Benjamin Dumba e nesta aula de hoje nós iremos falar sobre um tema bastante interessante de fiscalidade, que é a classificação dos impostos. Depois de falarmos sobre a definição, as funções e as fases dos impostos, então chega o momento de fecharmos a primeira unidade falando sobre a classificação dos impostos. Antes de adentrarmos para a questão efetiva da aula de hoje, que é a classificação dos impostos, existe uma questão importante que devemos reter à partida. Esta questão é a capacidade contributiva. A capacidade contributiva ela é definida como a capacidade relativa ao contribuinte de pagar impostos. Uma das questões principais da classificação dos impostos tem que ver com a manifestação da capacidade contributiva. Portanto, a capacidade contributiva acaba sendo aquela linha de divisão entre os contribuintes, os cidadãos, que podem financiar o Estado e aqueles que não podem financiar o Estado, tendo em conta a sua situação económica, financeira e social. Portanto, esta capacidade contributiva então vai aparecer como a linha divisória dos cidadãos que financiam o Estado e aqueles que não vão financiar o Estado. Assim, tendo presente a manifestação da capacidade contributiva, os impostos encontram-se classificados da seguinte maneira: imposto sobre o rendimento, imposto sobre as despesas e imposto sobre o património. Relativamente ao imposto sobre o rendimento, nós temos o imposto sobre aplicações de capitais, o imposto industrial e o imposto sobre rendimento de trabalho. Quanto aos impostos sobre a despesa, temos o IVA, o imposto de consumo e o imposto de selo, bem como o imposto especial de consumo. E quanto ao património, nós temos o imposto predial urbano. Quero, desta forma, adiantar-me com a explicação desta divisão, dessa classificação dos impostos. O imposto sobre o rendimento é aquele imposto que incide sobre a manifestação da capacidade contributiva a partir do rendimento real ou presumido ou presuntivo dos cidadãos e das empresas. Portanto, queremos dizer que a partir do rendimento que o cidadão ofere através do seu salário, ou a partir do lucro do resultado contabilístico das empresas, o Estado vai observar, vai detectar a capacidade contributiva. Assim, as empresas que, por exemplo, tenham um prejuízo num dado exercício, elas não pagam imposto. Por quê? Porque não existe manifestação de capacidade contributiva. Se um cidadão ofere um rendimento de, por exemplo, 20 mil, 30 mil kwanzas, ele não paga imposto. Por quê? Porque esse rendimento encontra-se abaixo daquele rendimento limite a partir do qual o Estado tributa. Portanto, será a manifestação da capacidade contributiva o fator decisório para sujeitar os cidadãos, sujeitar os contribuintes ao pagamento do imposto. Do lado do rendimento, é desta forma que nós entendemos a manifestação da capacidade contributiva, que é o rendimento dos cidadãos. Do lado das despesas, a manifestação da capacidade contributiva dá-se efetivamente pelo tipo de consumo que os cidadãos ou com as empresas incorrem. Por exemplo, quem consome ou quem incorre nas despesas com a compra de pão, pão normal, estamos a dizer, de leite, por exemplo, de fuba, de arroz, esta pessoa não está efetivamente a manifestar uma capacidade contributiva, uma vez que está a consumir bens essenciais para a sua sobrevivência.
De modo diferente, nós temos, por exemplo, quem que vai adquirir perfume, relógio e outros bens de luxo, economicamente falando. Portanto, cidadãos que consomem ou que vão incorrer a despesas com a aquisição de relógios, de pulseiras, de perfumes e de outros bens desta classe, eles estão a manifestar a detenção de uma certa capacidade contributiva. Quer dizer que quando o Estado for tributar a despesa dos cidadãos, deverá ter em conta esse aspecto. É por esta razão que os bens de primeira necessidade geralmente têm uma baixa taxa de imposto em relação aos bens de luxo ou supérfluos. Do ponto de vista do património, precisamos ter em conta que o património ele é o rendimento acumulado dos cidadãos, o qual é manifestado, por exemplo, ou praticamente geralmente através das suas residências. Assim, existe um nível ou seja, existe uma estrutura do património que não manifesta efetivamente capacidade contributiva. Um cidadão que construiu a sua residência, por exemplo, com adobe bruto, com um chão cimentado simplesmente, tendo uma simples instalação elétrica em casa, esse cidadão não está a manifestar capacidade contributiva. Pelo contrário, conseguimos ver que ele apenas tem uma residência para poder abrigar-se do sol, da chuva e de outras questões sociais e naturais que ocorrem no meio que ele é inserido. Diferentemente, nós temos, por exemplo, o cidadão que tem uma mansão, um cidadão que tem uma casa devidamente mosaicada, com telhas, por exemplo, e tintas que chamam a atenção de qualquer pessoa, uma casa construída com blocos ou com tijolo, portanto uma casa cuja expressão já manifesta a detenção de um rendimento, a detenção de uma capacidade contributiva. Portanto, o Estado tem em conta esses aspectos da manifestação da capacidade contributiva quando vai tributar os cidadãos. É desta forma que os impostos encontram-se então classificados. Rápido, ia terminar essa pequena apresentação dizendo que o IRT em Angola ele encontra-se dividido em 3 grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C. E o IPU encontra-se dividido também praticamente em 2 grupos, é tributado de 2 formas. É tributado da perspectiva do património, 0,5%, e sob perspectiva da renda, que é 15% sobre o valor da renda. 0,5% é sobre o valor, o diferencial de 5 milhões do valor do património. Entretanto, não vamos aqui esgotar essa explicação, porque é assunto de uma outra aula, de um outro encontro. Por hoje, fico por aqui. Espero que tenhamos compreendido a classificação dos impostos na perspectiva da manifestação da capacidade contributiva e que seja aí partilhar o vídeo com os amigos, comentar e dizer o que achou deste vídeo ali nos comentários. Coloque um gosto no meu canal e siga os próximos vídeos. E para fechar, lembre-se, nada neste mundo é tão certo senão os impostos e a morte. Frase de Benjamin Franklin. Até o próximo encontro, pesados.